Bom, gente, como nós combinamos, vamos rapidinho, porque o professor César Nunes está ali, nós estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Como vocês sabem, o governo novo que assumiu está reativando o sistema de negociação coletiva que nós tínhamos no governo Marta. Então está sendo remontado o SIMP. Foi chamada uma reunião com as entidades do município, o prefeito compareceu e foi apresentado uma minuta de convênio que as entidades estão estudando para assinar. Como aconteceu em 2002, o Sinesp está participando ativamente desses trabalhos. Nós estivemos nas 3 reuniões do fórum, nós estivemos nas 2 reuniões com o governo, e depois de amanhã, sexta-feira, haverá uma reunião das entidades municipais no Sinesp para discutir as posições das entidades municipais sobre o convênio. Há alguns impasses, principalmente referentes à composição da mesa central. E a gente está lutando para conseguir superar esses impasses. Em razão desses impasses, o governo, paralelamente, respondeu a uma pressão das entidades no sentido de começar a negociação da database, que, como todo mundo sabe, é 1º de maio. Então, estão marcadas 3 reuniões nas próximas 3 segundas-feiras, dia 22, dia 15, dia 22, dia 29, com a temática de database, negociação salarial. As entidades se reuniram na semana passada, retrasada, e tiraram uma proposta mínima de pauta de negociação salarial. Tem 5 itens, vou falar rapidinho. Alteração da lei salarial, reajuste geral não inferior à inflação, plano de reposição das perdas da última década, desde o 0,01 da Marta, fim das terceirizações e realização de concursos. São esses os 5 pontos, para a prefeitura toda, para todas as categorias. Então, essa é a pauta que foi apresentada. O governo diz que vai apresentar sua primeira manifestação a respeito dessa pauta, agora dia 15, segunda-feira, pela manhã. Nós temos uma pendência do ano passado, que todo mundo conhece, e como felizmente a nossa categoria é uma categoria antenada e acompanha de perto o trabalho que o Sinesp realiza, a gente tinha até pensado em deixar para tratar desse tema na reunião de representantes na próxima semana. Mas como as pessoas, alguns não são representantes e há uma ansiedade geral sobre o tema, e alguns filiados vieram conversar sobre conversas fiadas que ouviram aí pela rede, e pediram para que a gente reafirmasse aquilo que eles já conhecem, que é a atuação que o Sinesp teve, tanto no ano passado com o PL 310, quanto neste ano com o PL 48. Vocês se lembram que o Sinesp conseguiu, com o apoio de todas as entidades, no ano passado, alterar o PL 310. Por um golpe de meandros dos regimentos internos da Câmara, eles conseguiram impedir que acontecesse uma sessão para leitura do PL que foi aprovado em segunda votação, que era aquele que incluía aposentados e pensionistas e diminuía o tempo da última evolução para 24 anos. E então esse PL só foi lido na primeira sessão deste ano. Então ele não foi encaminhado ao governo Kassab, ficou na Câmara durante todo esse tempo, e só foi encaminhado ao gabinete do prefeito já neste ano. E, como todo mundo já sabe, o prefeito vetou todas as alterações que foram feitas na Câmara. A única coisa boa que passou
foi a criação dos cargos de AD, objeto agora de uma portaria muito sem vergonha, que a gente não concorda de jeito nenhum, mas que é o que o governo está propondo. Agora, ao mesmo tempo em que o prefeito enviou o veto ao PL anterior, ele reapresentou a parte do PL que tratava das duas referências, com os mesmos erros da administração passada, excluindo aposentados e pensionistas e obrigando as mulheres a trabalharem 28 anos para conseguir chegar na última referência. 28 anos de carreira. Não é de serviço público, nem de trabalho, não. Carreira do magistério, aquela do qual o pessoal que transformou o cargo de SEI está impedido de participar, não pode fazer evolução funcional porque não deixam. Né? Então, tem que ser carreira. Então, foi feita uma audiência pública. Todas as entidades participaram dessa audiência pública. Nós estávamos em massa lá com nossos filiados. O que aconteceu nessa audiência pública? Sinesp defendeu exatamente os 2 pontos que tinha defendido o ano passado, que já tinham sido aprovados na Câmara. Todas as outras entidades do magistério, ou sindicatos gerais que trabalham com educação também, estiveram nessa audiência pública, defenderam os mesmos pontos que o Sinesp. Só que defenderam outros pontos ainda. No final das contas, o Sinesp foi a entidade que fez menos exigência de mudança. Porque outras entidades colocaram carreira dos agentes de apoio, mudanças mais pontuais no projeto. O Sinesp tinha 2 pontos só de mudança, que todas as outras entidades apoiaram. Mas além desses 2, as outras entidades vieram com outras reivindicações para mudar o PL. No final da audiência pública, tivemos a infeliz situação de que 2 rapazes de camiseta subiram ao palco, se identificaram como professores da rede municipal, obviamente não são filiados nossos, e fizeram um discurso radical defendendo a retirada do PL da Câmara. Para nossa surpresa, boa parte do auditório seguiu o coro que eles puxaram de tira, 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 tira. Nesse momento, o Sinesp passou a informação para todos os seus filiados que estavam lá, quem estava lá é meu testemunho aqui, de que o Sinesp não admitia a retirada do PL. Fomos até o secretário, apresentamos essa posição para o secretário, e apresentamos essa posição para os vereadores que nos estavam apoiando, porque já tínhamos as emendas prontas, as mesmas do ano passado, para apresentar na tramitação do PL. O secretário, no final da audiência, disse que não iria retirar o PL, que esse PL iria ser negociado na mesa setorial de educação, e que, enquanto isso, a tramitação ficaria suspensa. O PL continuaria na pauta, mas não tramitaria enquanto não houvesse um acordo das entidades na mesa setorial da educação, que não estava instalada naquela época. Para surpresa nossa, o PL foi retirado. A posição do Sinesp continua exatamente a mesma. É melhor um PL ruim do que nenhum PL. Porque um PL ruim, a gente corrige mais tarde, a gente vai na justiça e luta pelos direitos de quem está sendo prejudicado. Agora, nenhum PL é prejuízo geral para todo mundo. Então, essa com clareza, sempre foi, desde o ano passado, e continua sendo a posição do Sinesp sobre o PL 48. A gente sabe que vocês acompanharam esse processo e conhecem o trabalho que foi feito. A gente está sendo tão enfático porque tem chegado informações sobre gente que está fazendo informações infundadas, que vocês sabem que não são verdade, sobre a atuação do Sinesp
com relação a esse PL. Gente que supostamente estava na oposição no ano passado e que não moveu um músculo para se mobilizar pela defesa dos profissionais de educação. E que este ano estão no governo e não abriram um pio para criticar a safadeza que foi feita de retirar o PL sem negociar com as entidades. Então eu queria falar com vocês, antecipando a conversa da reunião de Helt. Obrigado. Eu queria só lembrar que é importante a avaliação do evento na saída para a gente, tá? Bom, estamos encerrando o nosso evento, nosso Fórum Sindical e Educacional 2013, e para isso nós chamamos o nosso parceiro de muitos anos, mas sempre muito esperado. Queremos agradecer imensamente a vinda deste profissional que tanto nos ensina e enriquece nossas lutas. Temos a satisfação de chamar nosso palestrante, professor César Nunes. Água, essas coisas, você vê. Trazendo, ó. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu agradeço sincera e imensamente esse novo convite para estar com vocês nesse fórum sindical e educacional. Tanto pela amizade já aqui demonstrada pela Marilva, de muitos anos, quanto também pela tensão que percebi no comunicado do João e dos momentos exigentes que nós estamos passando, solidarizando-me com a luta de todos vocês, né, nesse momento, quanto ainda pelos rumos da educação brasileira, da sociedade brasileira nesse momento histórico. Eu agradeço sinceramente ao Sinesp e testemunho que tenho lutado muito nos últimos anos em várias frentes pela educação e não foi uma nem duas vezes que encontrei os representantes do Sinesp no Congresso de Educação Nacional, no Senado, na luta sempre esclarecida e motivada para fazer valer os interesses de todos os educadores e profissionais. E também agradeço de maneira particular o Sinesp, porque eu tenho certeza de que há alguns anos atrás eu fui convidado para uma palestra e a revista do Sinesp é que levou o resumo dessa palestra e eu não tenho dúvidas que foi isso que me fez ficar um pouco mais conhecido no estado de São Paulo, no meio da educação. Foi o veículo de comunicação que vocês generosamente abriram para que eu pudesse estar. E eu queria dizer que hoje é particularmente uma data significativa. O dia 10 de abril é o aniversário do meu filho mais novo. E eu estando aqui, estou o tempo todo ligado a ele. E eu queria lembrar logo de início que nós estamos, no 10º dia do 4º mês do 3º ano da 2ª década do 3º milênio. É muito rápido, né? Mas é o 10 de abril, 10º dia do 4º mês, né? Mês de abril, do 3º ano, 2013, da 2ª década do 3º milênio. Já estamos há 3 anos, ou 2 anos e 4 meses, do 3º ano da década. E eu gosto de pensar o tempo em décadas, porque um ano está passando muito rápido, a gente nem vê.
parece um mês. E um mês parece uma semana. E uma semana parece um dia. E eu já vi a mim mesmo e a minha companheira, que é diretora de uma escola de educação infantil em Valinhos, a gente já se pegou olhando para o calendário e perguntando, o que eu fiz nesse dia? E eu pergunto, e na semana? Porque a gente corre tanto e tem sido tão ativo, que a gente tem perdido a sensibilidade da própria memória para registrar o que nós estamos fazendo. E em dias tão difíceis, nós temos tido duas metafóricas armas. Numa, uma espada, para defender o que a gente construiu com a pá durante o dia. Porque mesmo que a gente já conquistou, tem hoje gente querendo derrubar e destruir. Não é somente construir, fosse só isso. Tem que construir e defender o que já foi construído. Porque direitos que a gente pensava inalienáveis são hoje familiarmente cutucados e proposições de quebra e desestruturação. Então o sindicato, a meu ver, num fórum sindical como esse, com 20 anos, né, de testemunho histórico, ele tem que ter a clareza da construção do novo e tem que ter a valentia da defesa do que é direito inalienável, né? A espada e a pá ou a colher da construção de um novo tempo, de uma nova sociedade, de uma nova educação. Agora, eu comecei citando essa data, 10 de abril de 2013, segunda década do terceiro milênio, porque me preocupa muito a gente não ter aprovado ainda plenamente o Plano Nacional de Educação. Eu não tenho dúvidas que a minha opinião é uma opinião entre outras tantas, e cada um de nós aqui tem a sua reflexão, sua opinião, algumas mais subjetivamente, outras mais coletivamente. Mas eu não tenho dúvidas de que o primeiro PNE, o primeiro Plano Nacional de Educação, que tinha sido determinado pela LDB de 96 e que era para ser construído em 2000, a regular de 2001 a 2010. Eu não tenho dúvida que o primeiro PNE foi construído de maneira menos participativa, mais técnica, e foi economicamente sabotado pela conjuntura daquela década. Hoje nós temos condições econômicas, pela agenda propositiva que o país atravessou há algum tempo atrás, mas o terceiro ano sem aprovar o PNE, para mim é uma sabotagem política do mesmo PNE. Porque se o ano que vem, ano de Copa do Mundo, acho difícil que se coloque a educação em agenda. Em 2015, eu acho que votar um PNE na metade da década. E 2016 é a agenda da Olimpíada e das outras eleições. Então nós temos 2013, se a gente quiser recuperar um pouco do tempo para projetar as diretrizes duramente conquistadas no Plano Nacional de Educação. Metas econômicas, financiamento, metas curriculares, metas institucionais da educação brasileira. Eu sou um homem de esperança, eu tento sempre manter a minha esperança, mas não posso ser desonesto ao dizer que a manutenção do PNE ao sabor do próprio Senado, sem uma vontade política, seja do governo, seja das instituições educacionais e de defesa sindical dos interesses dos educadores, nós continuaremos um pouco, talvez, espectadores dessa letárgica posição de sabotagem política do Plano Nacional de Educação. E isso me parece preocupante. Agora, o tema da reflexão que nós propusemos, na conversa com Marilva, gostei muito do tema, a questão da humanização e a questão da educação. E é para isso que eu me preparei e é essa reflexão que eu queria fazer com todos vocês. Em primeiro lugar, entender que humanização não é uma palavra
muitas vezes altamente banalizada, uma ideia de que a humanização seja um sentimento de compaixão, de dó, uma sentimentalidade no sentido reducionista. Humanizar, ser mais humano, seria, num sentido mais conservador, carregar de sentimentos aquilo que supostamente deveria ser decisões esclarecidas, institucionalizadas. Eu acho que nós já temos condições de superar essa visão sentimentaloide do conceito de humanização. Humanizar, sociológica e antropologicamente, é produzir o homem para a vida em sociedade. Humanizar é o mesmo que hominizar, é fazer o homem, produzi-lo para a sociedade. Produzi-lo não no sentido tecnicista, mas no sentido de construção coletiva, participativa, articulando aquilo que é a civilização e a sociedade e as identidades de cada pessoa subjetivas. O homem é um ser que se faz socialmente, é o mais rico e o mais amplo dos seres, mas o mais frágil, que depende plenamente do grupo coletivo. Nesse sentido, é que me estranha muito que muitos textos e muitos livros de história, de economia, coloquem a educação como se fosse um apêndice. Para mim, educação, no sentido primeiro da palavra, é produzir o homem para a vida social. Educar é fazer o próprio homem, para que cada pessoa não seja ele necessário inventar a roda e descobrir o fogo, mas educar é transmitir a cada novo ser a humanidade toda e plenamente. No dizer do Saviani, a educação e a escola juntas reproduzem singular e subjetivamente as conquistas e as materializações da humanidade toda. E educar é, portanto, produzir o homem para a vida em sociedade. Eu queria que vocês pudessem ler um texto, o discurso da primeira dama do Brasil, a mulher do general, marechal Hermes da Fonseca, que era presidente do Brasil na década de 14, os anos 14. A primeira dama chama os generais para ir no clube militar e diz assim: daqui a 7 anos o Brasil vai fazer, 1922, 100 anos de independência. Vamos começar hoje uma campanha para que daqui a 7 anos não haja mais nenhum analfabeto no Brasil. Que doce ilusão, né? Essa ideia de que educação tem que ser feita por campanha, por programas especiais, e não educação é um investimento pleno. Começou com o programa que ela cria de alfabetização brasileira, depois a Aliança Educacional para o Brasil, e hoje ainda continua a gente assinando Pacto pela Educação, Todos pela Educação, CIEP, CAIC, CEL, né? É a mesma matriz de fazer alguma coisa extraordinária para não investir no ordinário. A educação como direito para todos, a educação como escola para todos, né? Gente, chega. Muito obrigado. Continua esse discurso que a gente tem que fazer escolas especializadas. Não é especializada. A escola é um direito para todos. A escola é para produzir os consensos basilares. A escola não é para o mais inteligente, não é para o primeiro, é para todos, né? E todos não quer dizer a maioria. Esses dias eles perguntaram para mim se eu era a favor de tirar o crucifixo. Eu falei, eu sou católico, sou cristão, mas na escola não tem que ter crucifixo. Como não tem que ter burca. E a pessoa fala assim, mas e a maioria é cristã? Mas a maioria não é todos. Se tiver um judeu, um muçulmano, a escola é para todos, não é para a maioria. E aí nós não temos que ter uma escola religiosa, temos que ter uma escola leiga. E a laicidade da escola, inclusive, protege para que cada um tenha a sua religião. Mas a escola não pode ser ela misturada. Os 27 estados do Brasil têm 27, mantém ainda o ensino religioso. Foi a primeira emenda na LDB que foi feita. Nós vivemos as contradições. Agora vejam, essa escola assistencialista, o entusiasmo pela educação. E o segundo princípio, o otimismo pedagógico. Achar que vai mudar a escola brasileira, mudando a avaliação, ampliando o currículo, tirando o currículo, ampliando disciplina, tirando disciplina, colocando filosofia, tirando, colocando música, tirando. Como nós estamos vendo esse pêndulo desde a República até hoje. E agora, o que é que a gente precisaria para superar o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico?
eu diria, determinação política. O que eu quero fazer com a escola? Se a gente quisesse superar todas as matrizes, o que eu quero fazer para a escola? E se eu dissesse a vocês, eu já tive mais esperançoso de que nessa década a gente pudesse dar uma palavra de ordem. Eu não queria que a inspiração para a educação brasileira fosse a LDB mais, porque eu acho que a LDB já foi. Ela já tem muita emenda, ela já era de uma outra conjuntura, de 96. E não acho também que o mercado vai explicar. O mercado acabou com a Europa, 15 governos quebrados, né? O mercado acabou com a economia mundial, a crise das hipotecas. Então tem que ser um outro interlocutor para a escola. E se não for o mercado e não for o Estado, a lei, onde encontrar forças para fazer um projeto pedagógico para a escola brasileira? E eu tenho humildemente projetado na marcha da sociedade civil brasileira, nos novos direitos sociais, né? O meu filho que estava em Coimbra, que eu contei a história dele para vocês, né? Meu filho, ele foi defender o mestrado e eu e a minha mulher quase acabamos com a defesa dele, porque nós falamos que não iríamos à defesa dele. 3 anos que ele ficou lá. E depois conseguimos, né, juntar aí as condições objetivas. Ela pediu uma licença antes e eu antes, para poder ir lá. E chegamos no dia da defesa do mestrado dele na Universidade de Coimbra. Chegamos meia hora antes de trem, esbaforido. E ele tinha saído e olhado a Sala dos Atos. A Sala dos Atos é a sala que coroava os antigos reis, onde se defende o mestrado em Direito em Coimbra. Eles vêm todo paramentado, como na Idade Média. Ele tinha olhado as cadeiras, família, não tinha ninguém. E na hora que entrou o século dos professores e ele, estava o pai e a mãe. Ele teve que parar, pedir 5 minutos para chorar, para depois voltar, porque fazia 3 anos que eu não via meu filho, né? E o que era para ser uma alegria, quase que virou uma tragédia. Porque ele tirei a concentração para a defesa. Mas depois da defesa dele, eu conversava com o Boaventura de Souza Santos, que foi o seu orientador da equipe dele. E o Boaventura dizia, César Augusto, não faça o doutorado direto. E eu perguntei, por quê, professor? Porque o que está acontecendo de novo está acontecendo no Brasil. Um país que nunca respeitou a criança, já tem 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um país que nunca respeitou a mulher, como nós em Portugal, temos a Lei Maria da Penha. Um país que nunca respeitou o meio ambiente, fez o Código Ambiental Brasileiro e a Agenda 21. Um país que nunca tinha políticas do idoso, fez o Estatuto do Idoso, fez a igualdade racial, étnico-racial, fez a política de cotas, fez a nova lei hoje, a lei de respeito à identidade homoafetiva. Vocês devem ter visto há um mês atrás a França, 1 milhão de pessoas no Champs-Élysées contra o casamento homoafetivo. O berço dos direitos humanos não quer aceitar isso, pelo menos uma parte. Dos 50 estados brasileiros, 28 não têm ainda reconhecido esse direito, só 22 que têm. O Brasil já avançou nesse processo social. Agora, como transformar as estruturas jurídicas em prática social? E aí é meu problema. Eu tenho um juiz que é meu aluno lá na Unicamp de mestrado. E o dia que eu vi que ele era juiz, ele faz 23 anos, é o juiz de Sumaré. Eu falei, doutor André, o que o senhor está fazendo aqui na educação? Ele falou assim, professor César, se alguém atacar a questão da criança, eu pego o estatuto e aplico a punição. Se alguém atacar o meio ambiente, eu aplico a punição. Se alguém atacar a questão da mulher, eu aplico a punição. Mas eu não educo ninguém, eu só puno. Eu não queria um país de punição e policialização. Isso já foi feito a crítica. Eu queria um país de educadores. E eu sugeri, então por que não um juiz educador? Por que não um diretor educador, um gestor educador? E educador no sentido amplo da palavra, a transformar as leis em prática social. Eu, como muitos daqui, fomos daqueles que lutamos contra a ditadura, pagamos alguns preços por isso, né? Eu tive 5 demissões, 2 por justa causa, porque eu começava, vinha um telefonema da região e me tirava daquela escola, né? Então, porque era duro naquele momento. Hoje, eu lutei para que os direitos virassem leis. A gente precisa fazer com que as leis virem prática social. Então, qual seria o processo de humanização da escola? Seria transformar os direitos do Brasil em prática social. E juntos construímos uma grade de deveres sociais. Porque aquele que tem o seu direito à união, a qualquer tipo de união, tem que respeitar o outro.
Aquele que tem o direito de reconhecimento da sua cultura tem que respeitar a outra. E onde é o laboratório dessa humanização, gente? Não é na televisão, não é no presídio, não é na rua, não é no shopping center. O lugar de produção de práticas sociais humanizadoras é na escola. É a escola. A família pode ser o início, mas a família é mais ético ou moral. E a escola é o lugar da produção de comportamentos consensuais humanizadores. Eu fui, logo depois que eu estive aqui o ano passado, eu fui com a minha esposa um dia preparar a escola para um evento que havia. E uma menina passou correndo, porque elas viram que a diretora estava lá, foram brincar no parquinho. E a menina passou correndo e escorregou. E a minha mulher gritou, cuidado menina, você pode se machucar. Ela se levantou, se arrumou, falou assim, ô diretora, a senhora podia ter falado comigo, mas não precisava gritar, viu? Porque eu sou criança, mas eu tenho direitos, viu? Desse tamanho assim. Eu queria ter filmado isso, viu? Porque pela primeira vez é verdade, a criança tem direitos. E nós, queridos gestores, diretores, é que temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que criar um outro canal, né? Nós temos que criar, evidentemente, para que os direitos não sejam desculpa para qualquer tipo de visão individualista, estreita, voluntariosa, mas que nós também temos que encontrar canais para respeitarmos e fazermos respeitar os direitos, né? Eu nunca me esqueço que a minha primeira professora, a dona Cotinha, fez uma lição que me marcou o resto da vida. Ela pediu que a gente trouxesse o lanche de casa. Eu trouxe o pão feito em casa que a minha mãe fazia. E aí, gente, a hora que eu abri o pãozinho no meio do intervalo da primeira aula do grupo escolar, veio o menino da primeira A com um pão de padaria que parecia um sol de bonito, né? Falou para mim, olha o pão desse menino, parece pão feito em casa ainda, horroroso. O meu pãozinho parecia que encolheu. E eu fiquei triste e não comi o pão e dei para o Manelão, que era um mendigo. Cheguei em casa e falei, mãe, eu dei o seu pão para o Manelão. Ela falou, ô menino, não faça isso. Você gosta tanto, por que fazer isso? Eu vi que ela não gostou. No outro dia ela me deu o pãozinho, eu falei, vou comer. Chegou na hora que eu abri, vieram 2 meninos com 2 broas, 2 sóis, né? Aí eu fiquei envergonhado, um falou assim, o pão dele está cheirando cacaca de galinha. Aí eu fiquei envergonhado, saí na saída, comi o pão, para mostrar que não tinha, porque também seria uma agressão à minha mãe. E cheguei e falei, mãe, eu comi só na saída. Ela, ô menino, que coisa triste. Fala com jeito, mas fala para ele. No 3º dia eu falei, se ele falar, vou dar uma pedrada. Porque eu só sabia dar pedrada, né? Derrubava manga, derrubava coisa, vou dar uma pedrada. Fiquei com aquela ideia. A hora que eu abri aquela lancheirinha de plástico, a gente tirava a tampinha. A hora que eu tirei o pão, o menino bateu, caiu no chão. Comecei a chorar, falei, vou embora dessa escola. Não é lugar para mim, eu não gosto daqui. Eu vou embora para o sítio. A dona Cotinha, minha professora, viu que eu não tinha entrado na segunda metade da aula, colocou todo mundo na sala, passou um dever lá, uma composição, entrou no pátio da escola, falou, menino, vem aqui. Sentou assim na escadinha e falou, olha aqui para mim, olhei, como é seu nome? Falei, César. Seu sobrenome? Nunes. Sua família é do seu Eduardo? Falei, é. E por que você está chorando agora? Aí, porque falaram do pão da minha mãe, falaram. Ele falou assim, vai falar ou vai chorar? Falei, vou falar, professora. Falei. Ela falou assim, então é isso que aconteceu, menino? Falei, é. Mas que meninada levada. Eles diziam então que o pão da padaria é melhor que o da tua mãe? É. Falaram que tinha cacá, eu comecei a acusar, né? E ela falou assim, você sabe como é que é feito o pão da padaria, menino? Falei, não sei, professora. Nem você, nem ninguém, é feito de madrugada. Pode ser bem feito, pode não ser bem feito. Ninguém sabe? Falei, oba, ela já estava tomando partido para mim, né? E como é que a sua mãe faz o pão, menino? Falei, minha mãe põe a caçarola, põe os ovos, põe o leite, aí ela põe o fermento, ela põe um pouco de banha, aí ela põe um pouco de sal, um pouco de açúcar, até o pão ficar bom. Aí ela unta as panelas, põe um pouquinho de brasa em cima e põe no forninho que já está quente. Então você fica vendo? Eu falei, fico, porque eu gosto. E por que o pão cresce, menino? Falei, professor, eu não sei por que o pão cresce. Eu sei, porque o amor que a tua mãe tem por você está no coração dela e sai pelo braço e pelos dedos dela. Quando ela está fazendo pão, ela está pensando, tomara que esse menino ao comer esse pão tenha a cabeça bem aberta para aprender tudo na vida, para ser um homem de bem. E ela foi falando isso, eu fui ficando emocionado, ela falou assim, então o pão cresce pelo amor que as mães têm no coração. Então olha aqui para mim, eu olhei para ela. Nunca tenha vergonha do seu pai e da sua mãe. Um homem começa quando honra o pai e a mãe.
E agora come, meu povo. Eu falei, professora, caiu no chão. O que não mata engorda. Daqui que eu limpo você, ó. Né? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Muito obrigado, né? E aí, muito obrigado por essa partilha. E aí ela me deu um abraço carinhoso. Eu fiquei torto, porque em casa só abraçava a gente doente. Eu não sabia nem abraçar, né? Ela me pegou pela mão, entrou na sala e falou assim, já sei o que aconteceu aqui. Não vai acontecer mais. Nessa escola, pai e mãe é tão sagrado quanto Deus. Eu chamo isso de autoridade moral, ética. Isso não é repressão, isso é colocar uma informação, isso é educação. E a escola tem que recuperar esse espaço de sinalizar de maneira aberta, democrática, mas os consensos sociais basilares, para que todos possam ter. Nós não podemos, hoje, não ter uma disposição ética consensuada para o respeito a todos esses mecanismos de apropriação e educação social. Eu entreguei um dos meus livros para a dona Cotinha. Eu falei, para essa mulher, minha professora, que na primeira crise que eu tive na vida fora da família, me olhou nos olhos, me chamou pelo nome e abriu todas as sendas da minha existência, né? Eu andei com ela na minha escola, foi uma alegria, com 92 anos. Eu tenho até uma contradição que eu me lembro. Eu entrei na biblioteca com ela, falei, dona Cotinha, os livros estão do mesmo jeito quando eu era criança. Ela falou, é claro, César, enquanto eu estive aqui, eu nunca deixei ninguém pôr a mão neles. Eu acho um absurdo, né? A contradição delas, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse debate, né? Nessa hora. Mas vejam, o diretor, o dirigente, o gestor, ela me tratou com humanidade e marcou indelevelmente a minha vida, para o resto da vida, né? E aí vejam só, o que eu lutaria para que a gente conseguisse entender os novos sujeitos sociais. Agora, a criança que está na escola hoje, fruto do marco de 71 para cá, é a criança mais despossuída. A família brasileira foi abalada por uma crise sociológica, ética e moral, né? Embora muitas coisas tenham avançado, nós ainda estamos num momento de transição da família patriarcal tradicional. 25% das famílias brasileiras hoje são de mulheres chefes de família. 28% pai ausente ou não declarado, né? Abaixo da linha da miséria, moram em casas de um quarto só, vivem numa sociedade do subemprego, né? Lamentavelmente, e vivem submetidos a um tipo de televisão perverso, porque a televisão na Inglaterra tem mecanismo de controle, na França, nos países europeus, no Brasil ela não tem nenhum, né? No Brasil a televisão não somente, ela não informa, não educa e não entretém, ela é para vender. Faz tudo para vender. O Big Brother não passou do primeiro na França. O Big Brother não passou do segundo em Portugal. O Big Brother não passou do terceiro na Espanha. No Brasil tem 13, né? Gente, aquele ridículo do Pedro Bial, um dia estava discutindo num programa chamado Na Moral, o que é privacidade. Como pode um homem daquele discutir privacidade, né? Depois de destruir completamente o conceito de privacidade, né? Criando uma sociedade confessanda. Então a criança que está na escola hoje tem o deslocamento da figura do pai e da mãe e tem o avassalador processo de sedução da televisão para a sexualidade, para a competição, para comprar o tênis que ela não pode ter, para o eletrônico, para tudo isso. Então se a gente quiser humanizar a nosso espaço escolar, nós temos que ter primeiro um esclarecimento que humanizar significa combater a barbárie de um modelo consumista de televisão, de um modelo sexualizante de competição social, de expressão e ao mesmo tempo um modelo extremamente perverso de exposição subjetiva. Gente, Michel Foucault diz, a sociedade confessanda. A matriz medieval deixou em nós uma marca tão profunda de confissão que mesmo tendo exterminado o processo de confissão auricular da igreja, nós continuamos nos confessando, diz o Michel Foucault. Tem gente que conta tudo no Facebook, gente, né? Onde foi, onde vai. É uma confissão, é uma ausência completa de critérios de privacidade e subjetividade. Essa criança está jogando, ou sendo levada a jogar, nesse processo, né? E tem gente que tem medo das tecnologias. Eu não tenho medo das tecnologias. Eu acho que as tecnologias digitais vão destruir
o diretor autoritário, o professor é autoritário, o professor informante, o diretor informante, que só repassa coisas, o Google já matou. Mas o professor saber e o diretor líder, mais do que nunca, tem que estar vivo, né? O diretor líder é aquele que lidera, o gestor, os processos pedagógicos, negocia, debate, tem projetos, prioriza e cobra de todo mundo o que o coletivo decidiu. E o professor informante é aquele que trazia uma informação. Isso ele tem hoje qualquer acesso. Agora o professor que seduz pelo pensamento, pela didática, pela reflexão, que chama pelo nome, que faz participar, esse mais do que nunca está vivo. O professor despachante, bancário, o professor informante está com os dias contados. O professor saber, o professor sensibilidade, o professor humanizado, mais do que nunca é uma referência para a escola que nós temos hoje. Assim como o gestor, que conhece as crianças pelo nome, que conversa com elas, que lhes acompanha, né, e que faz a mediação profunda desse espaço escolar numa sociedade desumanizada como a nossa. Pela barbárie da sexualidade, pela barbárie da competição, pela barbárie do sucesso econômico. Então, humanizar significa ter um projeto de ser humano. E o projeto de ser humano que a gente quer é o projeto de acolhimento, de respeito à diferença, de ampliação da capacidade vocabular, de falar bem, né? Falar bem. Eu orientei um trabalho de avaliação escolar, que vou tomar a liberdade de contar para vocês, né? Uma menina fez um trabalho em 5 escolas de Campinas sobre avaliação escolar, escreveu uma tese, Sutilezas Perversas da Avaliação Escolar. E colocou numa escola, a diretora tinha dado, a professora tinha dado, fale sobre a casa, que era o tema. E o menino escreveu, a casa é bela. A casa é amarela, eu gosto da minha casa, como eu gosto dela. Tirou 10, né? Tirou 10, era a nota máxima. E o outro menino escreveu, o pinhonho. Pinhonho, que ele queria dizer, era piolho, né? Pinhonho. Escreveu, deu pinhonho na minha cabeça. Minha mãe passou vinagre. Minha professora pôs no canto. Os meninos diziam, pinhonhento, pinhonhento. Minha mãe raspou meu cabelo. Todo mundo chamava pinhonhento careca. Cresceu meu cabelo. Deu pinhonho outra vez. Eu acho que a minha cabeça é a casa do pinhonho. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, né? Quem é que escreveu uma redação, diretores? Esse menino tem argumento, tem história, só não tem a forma gramatical. Mas ele tem uma crônica, o outro tem uma boa forma, mas não tem argumento, é descrição. Então a escola brasileira não tem que colocar um contra o outro. No primeiro tem que ajudá-lo a se colocar subjetivamente. E no segundo tem que ajudar a aprender a forma de ter coisas lindas, né? E a escola tem que humanizar um e a outro, de maneira serena e profunda, e acolher as crianças, né? De maneira profunda e serena, para que eles possam ser sujeitos da humanização. A Adélia Prado tem um poema que eu acho lindo, ela diz assim, até hoje eu sei quem me olhou com um olhar de confiança quando eu era criança. Porque eu era criança, mas não era boba. Até hoje eu sei quem olhou com um olhar de confiança. O país, nós precisamos todos nesse país começar a entender que a riqueza do país não é o governo. A riqueza do Brasil não é o mercado. O mercado é volátil. O governo, graças a Deus, são passageiros. A riqueza do país é sua gente, são suas crianças. Vocês vejam quanto eles dão importância para os bancos que guardam valores. E a escola, que guarda os maiores valores, e aí valores com V maior, as pessoas, né? As crianças, os adolescentes, né? Muito obrigado, né? Que deveria ser a preocupação central de uma sociedade como a nossa. A aprender pela condução amorosa da comunidade escolar, né? Eu tenho uma experiência na escola que eu era coordenador, não vai faltar ética porque eu não vou dizer o nome, né? E também a pessoa já se aposentou. Mas a merendeira da minha escola eu ficava incomodada. Eu era coordenador e exercia plenas funções, mas no dia de servir o almoço, passavam as crianças e ela jogava. Só, toca moleque. Só, passa menino. Só, passa. Falei, dona merendeira, falei o nome dela, né? Não é assim, aqui não é prisão de Alcatraz, né? A senhora devia perguntar, quanto que você quer?
Coma um pouquinho mais. Ah, mas eu não gosto disso. Então experimenta. Ah, já experimentei. Não, vamos fazer um trato. Experimentar é 30 dias. Depois de 30 dias, porque quem comer 30 dias vai gostar, né? Que são mudança de hábito, de hábitos. Então eu falei, a função educativa da merendeira, que ela tem a função não é de distribuir comida, ela tem a função de distribuir a comida com um toque humano, né? Distribuir a comida com um toque educativo. E aí o gestor ou o diretor tem que estar atento a essas disposições. E eu sei que é muito difícil, porque nós estamos num momento de acerto de suscetibilidades, né? Qualquer coisa é desvio de função, qualquer coisa é imposição, né? E a gente tem que repactuar primeiro a confiança para poder conversar, né? Está muito difícil. Eu sou coordenador na Unicamp e tenho que tomar cuidado para muitas coisas que eu tenho que propor. Porque nós fomos educados numa outra disposição. Agora, nós precisamos superar as matrizes autoritárias que temos que estar dentro de nós, né? Eu contei para vocês na primeira vez que o professor que mais acabava comigo na escola era um professor chamado Norberto, né? Ele me chamava de lesburro, lesma e burro. E o dia que eu fui ver a dona Cotinha, eu falei, dona Cotinha, eu quero ver o professor Norberto. E ela dizia, não, aquela tranqueira está entravada numa cadeira, que ela não gostava dele também, né? Falei, mas eu quero vê-lo, porque nós queremos ser amados pelos nossos professores e pelas nossas diretoras e diretores. Nós queremos, como crianças, todo mundo. Eu falei, vou lá conversar com ele. Cheguei e falei, professor Norberto, o senhor lembra de mim? Ele falou, é claro que não, eu só lembro de quem tirava nota boa. Não é seu caso. Deu um coice-me, né? Eu voltei e falei para ela, dona Cotinha, a senhora tem razão, ele não conseguiu me tratar bem, mas tudo bem. Ela falou assim, me abraçou, dona Cotinha, e falou, César, você já leu a carta aos Romanos? Eu falei assim, já li, mas faz tempo. Nela, Paulo diz assim, é preciso condenar o pecado e perdoar o pecador. Condena a pedagogia dele, mas perdoa o Norberto. E eu abracei a minha professora, condena a pedagogia dele. Então eu queria que nós, diretores, gestores, também condenassem a pedagogia na qual nós fomos formados. Mas perdoar as pessoas, porque agora nós temos que molhar essa nossa prática nos novos direitos sociais e nos novos deveres sociais. E é o único caminho ético não autoritário, é de aprendermos a conviver juntos, aprendermos com os novos sujeitos sociais, a criança, o adolescente e o jovem hoje exposto a uma sociedade extremamente consumista, individualista e irresponsável, né? A criança hoje vive sob uma barbárie, o adolescente sob uma barbárie. Então a escola como espaço de humanização, ela tem que primeiro fortalecer o pacto interno de confiança, reposicionar as funções sociais. Nós sabemos hoje que, grosso modo, diretor nenhum é superior a ninguém. O diretor tem uma função diversa. Mas o diretor não é superior ao professor. Isso em marcas do passado. O professor também não é dono feudal da sala de aula. O diretor manda até aqui dentro mando eu. Não, essa divisão é do passado, né? Não haverá de como um professor ter sucesso se não contar com o apoio esclarecido e motivador dos gestores. E não há como gestor ter sucesso na sua função se não contar e não sobrelevar o apoio da maioria dos professores conjuntamente no seu projeto. Agora, nós temos para fazer isso o debate da palavra, a confiança e o testemunho no dizer do Mahatma Gandhi, seja você no mundo a mudança que você deseja para ele, né? Seja você. Se você quer humanizar a escola, humanize primeiro, né? Humanize com profundidade esse processo, autêntico, porque chega da gente continuar iludidos e, me desculpe, às vezes fazendo uma hipocrisia. Chega de hipocrisia. A escola será boa se hoje ela for qualitativamente boa, humanamente acolhedora, generosa. E isso demanda algumas escolhas nessa década. Por isso a minha preocupação. Década para ampliar a jornada. A escola tem que ampliar a jornada, né, para poder acolher. Década para a gente construir uma qualidade muito maior da nossa intervenção pedagógica, debater as prioridades, escolher algumas. Nós não vamos dar conta, em 4 anos, de 3 problemas, né? Como eu disse no nosso congresso, uma escola do século XIX, professores do século XX e crianças do século XXI. Não vai dar para juntar numa década essas 3 coisas só. Mas nós temos que começar. Mudar a escola, sensibilizar os professores e, ao mesmo tempo, sinalizar para as crianças, né? Não tenho dúvidas. Gente,
a internet, o iPod, o iPad, são produtos hoje que já chegaram. A gente não adianta lutar contra eles, que já chegaram, né? Eles estão cada vez mais. Agora, eles não são contra a gente. Só que se a gente achar que a escola é mudar a lousa para iPod, aí sim a escola está. Mas a escola não é isso. A lousa, o iPod existe para quê? Para cuidar das pessoas, para falar para as pessoas. Por isso que iPod nenhum vai mexer com a escola, se mudar de lousa para iPod, se mudar de lousa eletrônica, não é isso. Se a gente tiver clareza que a função da escola é estabelecer uma relação profunda com as pessoas e conversar com as pessoas. Uma criança só, né, que permaneça na escola, que converse, que dialogue com cada um de nós. E as crianças hoje, históricas e reais, elas também têm que ser libertadas da visão de criança que o capitalismo projeta. A criança consumista, a criança hedonista, que domina joguinhos último tipo e quer chegar toda hora em primeiro lugar e ganhar o jogo. Então, nós queremos que tipo de criança para humanizar? Uma criança que amplie o vocabulário, que aprenda a trabalhar em grupo, que peça desculpa, que sensibilize, que peça uma outra chance para fazer a avaliação, mas que não fraude o processo, que não fraude, né, não venha fraudar, né, o processo de formação. E cada vez, né, que a gente quiser fazer isso, o Lutero dizia, se você quiser que uma criança responda uma vez no ano, fale com ela 365 vezes, né? Tem que ter paciência. Por isso que eu sou extremamente a favor da aposentadoria especial para o professor, para o gestor, para o diretor, porque nós tratamos com as pessoas, né? A mais importante dimensão do mundo. Não é a mesma jornada de trabalho de quem mexe com máquinas, de quem mexe com cimento, de quem mexe com outra coisa. É a mais cuidadosa e a mais atenciosa das dimensões. Então, humanizar significa ter um projeto de ser humano para humanizar o espaço. Hominizar, formar o homem e humanizar o espaço onde ele vive. Mas uma escola humanizada é uma escola cheia de marcas, de crianças participativas, de professores motivados e esclarecidos, né? Eu, como coordenador de uma escola, via todo dia um homem buscar o seu neto. Eu era coordenador de uma escola particular em Campinas. E um dia eu tomei a liberdade e falei para ele, o senhor não podia dar uma palestra para a gente? Eu falei assim, posso, é só o senhor marcar. Ele buscava o neto. O nome dele, César Lattes, o maior cientista brasileiro, né? Que era para ter sido laureado com o Nobel de Química, de Física, né? E que na época o governo militar tirou dele. Ele falou assim, posso sim. E eu, na Semana Cultural, falei, então o senhor fala sobre o que é pesquisar para mim. Juntamos os professores, alguns pais e algumas meninos e meninas. Ele disse assim, professor César, quando os meus alunos querem apresentar uma pesquisa em Paris, eles vêm para mim, eu assino e peço, e mando carta para que a FAPESP possa financiar eles apresentar o trabalho de pesquisa. Mas há 2 semanas atrás, o meu neto me convidou para ver a primeira massinha que ele tinha produzido na educação infantil. E a professora colocou uma porta velha em cima de 2 cavaletes e disse que aquilo ali era para expor o que eles tinham. E cada um tinha uma marquinha, um era um quadrado, outro era uma bolinha, que não sabia nem o nome. E ele colocou a marca dele do lado da massinha, que ele dizia que era um cachorro, né? Que era a massinha que ele produziu. E ele me chamou e a nossa família para ver a primeira exposição do trabalho dele. E eu vim, professor César, com a minha família, e nós paramos diante do que ele dizia, que era um cachorro, e batemos palma, elogiamos. Eu vou dizer para o senhor e para todos que estão aqui, nós na universidade transformamos a curiosidade diletante em curiosidade metódica. Isso é método. Nós transformamos, digamos, o senso comum em ciência, mas inocular na mente e no coração o que é perguntar, a curiosidade para a vida é papel da escola infantil, é papel da educação fundamental, é papel do ensino médio. A curiosidade se aprende com o professor e com a professora. A curiosidade se aprende com o espaço, com a exposição da primeira massinha, com o primeiro desenho, o rabisco, que é superior a toda a margem da humanidade na caverna, para que você possa pendurar. Então eu diria, professores, humanizar é continuar fazendo a pergunta para o tempo, para que as pessoas não se preocupem tanto com a resposta, mas com a capacidade de refazer as perguntas principais da vida. O César Lattes. Então, para mim, uma escola humanizadora é uma escola que tem um projeto de conhecimento.
de questionamento das coisas, de sensibilização e condutas esteticamente elevadas. Não vejo que para a gente educar e humanizar na escola, nós tenhamos que fazer a escola ventríloco da televisão. Ventríloco, vocês lembram, aquele é o boneco que repete o que o autor fala. E é uma enganação. A escola não tem que ser ventríloco da televisão, não tem que ser ventríloco do Big Brother, não tem que ser ventríloco dos programas de televisão. A escola tem que ter uma autonomia, uma linguagem própria, tem que ser um espaço de contracultura nesse processo. E nós estamos no limiar de produzir isso. Vai levar tempo ainda. Uma escola carregada de marcas humanizadoras, né? Carregada de mãos e pés, carregada de desenhos de crianças e adolescentes. E se me permitam dizer, né? Hoje em dia, outra grande dificuldade, a conversa com os adolescentes, né? Adolescentes. Primeiro é um crime chamá-lo de aborrecentes, é o pior de todos, né? O adolescente é alguém que está em mudança, em processo de transformação. E essa mudança é muito dolorosa. A gente perde os valores infantis e ainda não conquistou os direitos de adulto. Ele está no meio. Por isso que ele está em crise. E o Freud diz, o adolescente tem que destruir a onipotência do pai e a onipresença da mãe. A mãe que está presente em tudo e o pai que pode tudo. Senão ela não vai nascer como personalidade. O meu filho mais novo falava assim, pai, quando você me levar na festa, você para um pouco antes. Não precisa chegar lá na porta. Falei, por quê, filho? Não é nada, não. Falei, não, filho, agora eu quero saber. Ah, pai, eu vou falar a verdade, você anda com os terninhos que ninguém mais anda. Umas coisas que parece que você caiu de uma daquelas fotos que você tem no seu escritório lá, viu? Falei, ô filho, é uma crítica pesada. E além do mais, você fica beijando a gente. Ninguém mais beija, viu, pai? Eu já estou grande, né? 11 anos, né? Você ficar beijando. Todo mundo... Gente, você deixa a gente, vai buscar depois, já beija. Foi 2 horas antes que você deixou a gente, para com isso. Dá um tchauzinho, alguma coisa. Eu falei, tá bom, vamos combinar então. Olha a adolescência manifestando. Vamos combinar, você me deixa antes, e quando chegar, você vai antes, para antes, vai lá, só pede para me chamar que eu venho. Fica lá no carro. Eu fiquei magoado, coração triste. Falei, meu filho, tá... a gente também existencialmente não consegue diferenciar. Aí um dia ele me telefonou que tinha machucado, porque ele jogava bola, né? Machucou no jogo. E queria ir embora porque estava muito inchado o tornozelo. Eu cheguei, tinha uma esquina, estava cheio de carro, falei, vou seguir. Parei meu carro aqui, andei até embaixo na esquina e fui até o fim onde estava a chácara. Cheguei lá, ele estava chorando com os meninos e meninas ao redor dele, aquele desespero de criança. Eu cheguei perto dele, ele estava mancando, ele falou, pai, não precisa pegar em mim não, pode deixar que eu pego, né? Aí pegou, foi andando, as crianças, tchau, tchau, se cuide. A hora que virou a esquina, ele falou assim, pai, tem alguém olhando ainda? Eu falei, não. Me leva no colo, por favor. Aí eu fiquei todo aliviado, adolescente, porque eu falei, nossa, ele me respeita como pai, ele quer ainda o meu apoio. E aí a gente vai entendendo que são lugares sociais, né? São lugares sociais. E aí nós temos que, outra vez, gente, nós temos que deixar de ver o aluno e ver a pessoa. Estudar mais infância e adolescência do que técnicas de aprovação e técnicas de avaliação para sair nas estatísticas. Nós temos que estudar um pouco mais de gente, de humanização, né? De criança. E temos que aprender com a adolescência. E temos que aprender com os adolescentes. Meu filho, quantas e quantas vezes me ensinou coisas profundas, né? Coisas profundas. E nós temos que olhar para essas crianças. Aluno era uma palavra que eu não gosto. Vem do latim. Alumni. Aquele que não tem luz própria, né? Eu queria que fosse chamado de estudante. Mas estudante tem um problema. É bem operativo, é aquele que estuda, né? Eu queria que a gente pudesse, talvez, acolher como aluno, mas depois transformá-lo em estudantes, e depois, através do nosso exemplo, transformá-lo em estudiosos. E no meio dos estudiosos, um ou outro sábio que viesse a superar a gente. Mas a escola é o lugar de fazer isso, não tem outro lugar. Não é a igreja educadora já ficou para trás, o Estado educador já ficou para trás, o Estado desenvolvimentista já ficou para trás, o mercado regulador já ficou para trás. Quem tem que educar é a escola democrática, humanista e participativa, cheia do espírito humano, né? Acho que essa dimensão de humanização e de amor, porque o amor foi muito vilipendiado em palavras mercadológicas. Amor é o processo de libertação da ignorância, do egoísmo, do senso comum, da axiologia. E o amor é exigente, porque ele exige um compromisso, prioridades, negociações, enfrentamentos, né?
E isso, a meu ver, é um processo de humanização. Agora, para que isso aconteça, nós também temos que nos alimentar de novos eixos, né? Eu tenho muita alegria em dizer que na década passada, muita coisa foi fraudada e dolorida pelo populismo, pela cooptação, pelo mau-caratismo. Mas eu queria registrar, e me desculpe, pode ser algumas pessoas estranhar, mas eu tenho lido muito e tenho me especializado nas diretrizes curriculares da educação brasileira. Em novembro de 2009 foram promulgadas as diretrizes da educação infantil. Eu tenho comigo que os referenciais curriculares nacionais da educação infantil, os RCN e EI, foram revogados, que agora já tem diretrizes. Então, referenciais não existe mais. Em março de 2011, foram promulgadas as diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Eu tenho comigo que diretrizes do ensino fundamental revogaram os PCNs. Não existe mais PCN. PCN é coisa de pesquisa, do passado, né? Não existe mais competências e habilidades, que eram palavras do marco de 96, do Felipe Perrenu, e da disposição da educação para o mercado de trabalho. No dia 30 de janeiro de 2012, do ano passado, foram promulgadas as diretrizes do ensino médio. E eu tenho comigo que as diretrizes do ensino médio anteriores foram superadas. Então, hoje, quais são as palavras que estão presentes nas diretrizes curriculares do Brasil? Não é expectativa de aprendizagem, isso era da Europa ainda, da Espanha. Estándares de ensinança, expectativa de aprendizagem. A palavra que está hoje, que os nossos conselheiros puseram, é humanização e cidadania. Então, nada mais original do que esse congresso começar com esclarecimento sobre a palavra humanização. Para a gente não cair numa pedagogia sentimentalóide de humanização. Humanização é ter um projeto de homem para a apropriação dos novos direitos sociais e para a construção de novos deveres sociais, feitos pela escola, pela comunidade aprendente, e ao mesmo tempo que a própria escola possa reeducar-se como instituição. Um diretor emancipatório, um diretor humanizado e humanizador, não é um diretor fraco, é um diretor forte, que ele está convencido. O diretor fraco é o que precisa de autoritarismo para manter a ordem, precisa de punição para manter a ordem. Esse que é do passado. Tem escola que quer ser moderna. Você entra na escola, tem a NASA de laboratório. E aí você dá um passo, está na Idade Média. Na prática, né? Modernidade para a escola é ter projetos filosoficamente emancipatórios. É ter projeto ambiental. É ter projeto de qualidade do espaço, qualidade das relações. E acolhimento dos sujeitos, da criança e do adolescente. Criança e do adolescente pobres, empobrecidos, em todos os níveis, cultural e afetivamente. Eu ainda tive a rua. Eu morei no sítio, mas na cidade eu tinha a rua e tinha a minha mãe. As crianças de hoje não têm nem a rua e nem a mãe trabalha. E a rua já é um lugar de insegurança. Ela só tem a caverna de Platão aberta à visitação, dizia Saramago. A internet, os novos, né, espelhinhos de índios, que são os iPods, os iPads para consumo, né? Espelhinho para índio, dando a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né, entregando. E talvez mais urgente do que tudo seja preparar uma escola para acolher e para humanizar. Acolher na condição de barbárie, sem muita ansiedade, porque nós queremos sempre uma escola que tem uma criança idealizada. A criança pobre, ela está toda colonizada pelos valores do consumismo. Sobra muito pouco do mundo da vida, porque o mundo do sistema recalcou toda a mentalidade e a sensibilidade das crianças. Mas lá no fundo tem uma pessoa humana. Lá no fundo tem uma pessoa. E eu tenho comigo, e aí tenho comigo como crença, não como premissa política, de que todo mundo exposto a uma relação humana de confiança vai mudar. Então a escola que puder produzir uma relação de confiança com seus alunos, com seus professores, ela tenderá a mudar. Nós temos que ter o senso da proporção das coisas e paciência histórica. E sermos nós mesmos os fiadores sempre. Lembro eu, quando a dona Cotinha me pediu que eu fosse ler a carta de São Paulo aos Romanos, eu li outro trecho de São Paulo. O homem velho e o homem novo estão dentro de mim. O homem da lei e o homem do amor estão dentro de mim. Há coisas que o homem do amor deseja fazer e o homem da lei impede. Eu vejo o bem que quero e faço o mal que não quero.
Eu acho que nós, diretores, gestores, professores, nós temos o agente humanizador e o agente do passado. A gente tem mais facilidade de agir com as marcas do passado e tem tanta dificuldade para agir com os desafios do presente. Então, só vai vencer o homem humanizador, o diretor humanista e humanizador, se a muito custo ele conseguir também exorcizar os diretores e marcas do Estado educador, do Estado desenvolvimentista, do Estado regulador, que estão dentro de nós. Então, isso é uma construção da sociedade civil brasileira. Agora, quando eu lembro e quando eu vejo, né, a Veja dessa semana colocou um balanço da política de cotas e colocou 10 anos depois, os negros têm a melhor média, avançam, são os que menos saem, né? E aqueles que são ajudados avançam. O Brasil começa uma reparação na própria sociedade e começa um fruto da sociedade civil brasileira, né? Do nosso dispositivo da sociedade civil brasileira. Quando eu vejo os negros, as mulheres, os índios, os portadores de necessidades especiais, o meio ambiente, a política de inclusão que tem que ser melhorada com uma política de atendimento educacional especializado. Colocar somente uma criança com deficiência na escola é uma parte. Ela tem que ter um período para conviver e um período para se educar. Tem que ter atendimento educacional especializado. Não pode ser uma mera transferência, com equipe multidisciplinar e multiprofissional para atendimento, né? Agora, quando eu vejo todos eles entrando na escola, ou pelo menos lutando para permanecer dela, eu lembro do Alceu Valença que cantava: da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando, eu já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, eu já escuto os teus sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Obrigado. Muito obrigado. Muito agradecido, muito honrado. Maravilha, obrigado. Obrigado. Meu querido professor, como sempre, um fechamento com chave de ouro, né? Eu acho que a gente não tem como agradecer a sua dedicação para com o nosso sindicato e a valorização com que você despende para nós, gestores de educação. Muito obrigada, professor. Bom, nossos agradecimentos, com a certeza de que em breve nos reencontraremos. Até o próximo evento. Muito obrigado a todos.